a sentença pela qual você foi excluído da comunhão dos santos? Rafael, você professa agora voluntariamente o vosso sincero arrependimento pela vossa obstinação e pecado, e você pede humildemente perdão a Deus e à igreja? Rafael, você promete sinceramente que pela graça de Deus, você há de viver com toda humildade de entendimento e circunspeção, e você há de se esforçar por adotar a doutrina de Deus, o nosso Salvador, como ordena a vossa conversão, como convém ao Evangelho? Amém. Meu querido irmão Rafael, você tem em seu coração a segurança de que, sendo o seu arrependimento que você professou, você já tem o Senhor como te recebido de novo em sua infinita misericórdia. Ele mesmo nos ensina em seu Evangelho que há mais alegria e gozo por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Então seja diligente daqui para frente, Rafael, em guardar os seus pés para que você não caia em pecado. Ame a Cristo, da qual você tem já amado, e você perdoe o pecado daqueles que ofenderam você, para que possa ser modelo, para que Cristo seja o modelo do perdão que Ele concedeu a você. Amém? Vamos orar, queridos, por Rafael. Deus Todo-Poderoso, que alegria, Pai, a alegria de ver um pecador arrependido, Pai. Porque o Senhor abriu seus olhos em tempo, aquilo que o Senhor não concede a todos, mas concedeu o privilégio ao nosso irmão Rafael, para que ele entenda o prejuízo que há aqui nessa vida e durante toda a eternidade, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor o resgatou, Pai. O Senhor resgatou da morte e trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ó Pai, louvado seja a igreja, Pai, se alegra com a restauração do nosso irmão. Ó Deus, que continuemos a ser suporte e modelo, Pai, de vida cristã para o nosso irmão Rafael. Em o nome de Jesus, Pai, nós suplicamos, livra-o do mal. Amém. Amém, Amém, querido. Seja recebido aí com um abraço pelos nossos presbíteros. Os presbíteros que representam a igreja, irmãos, recebem o nosso irmão. Arthurzinho tem quantos anos? Irmãos, nosso irmão Neto, nossa irmã Ana, já foram batizados na antiga igreja que faziam parte. Não há necessidade de que sejam batizados novamente, tá? Só não o filho, Arthur, que ainda não foi batizado e será submetido com muita alegria e voluntariamente ao batismo. Arthur já tem 15 anos e aí certamente ele decidiu, né? É voluntário mesmo, juntamente com a orientação dos seus pais. É desejo seu, não é isso, Arthur? Arthur, queria que você respondesse algumas perguntas com sinceridade em seu coração. Você crê em um só Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, o Filho que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida. Você crê, Arthur? Você quer que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as outras doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Você confessa que foi concebido em pecado, que por natureza você é incapaz, Arthur, de cumprir perfeitamente a lei de Deus, que você é inclinado antes a amar e fazer o que essa lei condena,
do que obedecê-la, e que você tem pecado muitas vezes por pensamento, palavras e obras? Você crê firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo o que lhe pede? Você crê? Você está agora arrependido do mal que você tem feito diante de Deus até agora, Arthur, e do que você vai ainda fazer, infelizmente. E você está resolvido, Arthur, decidido fazer o uso diligente de todos os meios de graça por ele ordenados, para o bem do seu povo e a seguir os preceitos da sua lei, deixando de fazer o que ele vos proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, auxiliados por sua graça? Você promete mais. Como membro dessa igreja, Arthur, você se sujeita sempre à disciplina e à autoridade nela constituída para o seu ensino e governo, enquanto formos fiéis às Sagradas Escrituras? Amém. Vem cá, Arthur. É Arthur? Arthur Samuel. Irmãos, eu acho que os pais... Glorinha, vem para cá. Tá bom aí? Arthur Samuel. Arthur Samuel de Araújo Silva. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus Todo-Poderoso, sobre a vida do teu filho Arthur, Pai, suplicamos que o Senhor dispense graça sobremaneira sobre a vida deste jovem, Pai, que agora publica, que agora professa aquilo que crê, e crê somente em o nome do Senhor, recebendo, Pai, com muito orgulho, o sinal externo, visível, da aliança que o Senhor fez conosco. Que privilégio, Pai, o Senhor concede a Arthur. Ó Deus, abençoa o caminho, Pai, desse jovem, dos dias que ainda virão sobre sua vida, Pai. Em o nome de Jesus, livra-o do mal. Amém. Amém. Deus o abençoe. Seja recebido aqui pelos presbíteros. Queridos, é um privilégio maravilhoso ver Arthur com 15 anos. Não foi por pressão dos seus pais, tá? Mas desejo dele professar a sua fé e, para isso, publicamente mostrar o início disso, né? O início, veja, o meio pelo qual eu entro em aliança com o Senhor, recebendo a marca visível da aliança, e o passar durante até que Cristo volte. O comer do seu corpo, o beber do seu sangue, aquilo que é simbólico, mas verdadeiro espiritualmente. Ele quer fazer isso anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Da mesma forma, os seus pais, como eu já disse, que já foram batizados. Mas veja, Tawane, Alice, duas jovens, e aí, agora, Clarinha e Bela, duas pré-adolescentes, do qual, se vocês forem conversar com seus pais, eles poderiam dizer, até antes dos 12 anos, não existe uma lei para isso, mas pela convicção delas. Veja, tanto Arthur, como Tawane, Alice, Clarinha e Bela, irmãos, eles não foram persuadidos aos pais para que entrem em um compromisso formal com aquilo que crê somente os seus pais. Queridos, como que se o cordão umbilical dos representantes federais fosse cortado agora. Porque os pais de Arthur, os pais de Clarinha e de Bela, são os seus representantes pactuais diante de Deus. Os representantes federais.
Por que nós batizamos as crianças? Porque é promessa do Senhor. Mas veja, porque confiados na fé do Pai. Dependentes da fé do Pai, que se comprometem nessa aliança, de que fazem votos pactuais com o Senhor. Agora, vou repetir, como se cortassem o cordão umbilical dessa representação da fé. Por elas mesmas, elas querem professar pública e pessoal a fé delas em Cristo Jesus. Os outros menores, ainda que professem, ainda que falam, ainda que tenham convicção, veja, o que elas estão declarando aqui, o que eles estão declarando aqui, veja, independente da fé dos meus pais, Deus nos livre, mas ainda que os meus pais venham a cair, nós ficaremos firmes, porque a minha fé, que eu agora professo, ela é pessoal no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que incrível isso, irmãos. Que maravilha. Veja, estudado por eles, conversado por eles, pelos pais. Veja, a convicção dos pais de que estão preparados. A convicção do conselho da igreja de que eles estão preparados. Que maravilha, queridos. A maravilha de ver Neto e Ana. Veja, já há tempo são evangélicos. Publicar, veja, para o mundo, professar que creem em Cristo Jesus, isso não é vergonhoso. Orgulho para eles. Quantas vezes forem necessários, queridos, para a gente, que foi exigido com muito orgulho, professar publicamente aquilo que nós cremos, privilégio dos crentes. Orgulho dos crentes, deve haver sempre essa disposição em nossos corações. Por que eles submetem a isso? Por causa da doutrina da nossa igreja. É doutrina bíblica, que diverge, né? Da qual divergem tantas outras denominações, da qual eles fizeram parte. Isso não vem o caso agora, não é o que vamos tratar. Mas para que sejam considerados seus irmãos, para que eles sejam considerados seus irmãos, para que vocês possam dizer, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eles professam a mesma fé que vocês. Amém, queridos? Eu queria que vocês ouvissem não, que vocês respondessem também a essas perguntas. Neto, Ana, Arthur, Tawane, Clarinha, Bela e Alice. Não esqueci teu nome, Alice, de jeito nenhum. Vocês creem em um único e verdadeiro Deus, distinto em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o qual do nada fez o céu e a terra e tudo que neles há, e os mantém governando todas as coisas, de modo que nada pode acontecer, sem que seja da sua divina vontade. Vocês reconhecem que foram concebidos e nascidos em pecado, que por natureza vocês sois inteiramente capazes de praticar o bem e inclinados para o mal, que tendes muitas vezes pecado por pensamentos, palavras e obras, achando-vos de tudo sinceramente arrependidos, e vocês pedem perdão a Deus disso? Sim. Funda-se a vossa fé unicamente no sacrifício consumado por Cristo na cruz, na eficácia da sua contínua intercessão no céu e nas promessas que deixou nas Escrituras? Eu quero repetir essa. Funda-se a vossa fé unicamente no sacrifício consumado por Cristo na cruz, na eficácia da sua contínua intercessão no céu e nas promessas que deixou nas Escrituras Sagradas? Sim. Vocês creem que o Senhor Jesus Cristo, sendo o eterno Filho de Deus, movido de compaixão pela desgraçada sorte da nossa raça, fez-se filho da Virgem Maria, verdadeiro homem pelo poder de Deus, para tornar-se o único Redentor e Salvador dos homens, que ele cumpriu os preceitos da lei divina pela sua vida imaculada, e na hora de sua morte na cruz, deu uma satisfação completa pelos pecados do seu povo, que ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, em sinal de estar satisfeita a justiça divina, e que, tendo subido ao céu, alcançou por sua intervenção o salvamento do que neles creem. Vocês creem nisso? Sim. Vocês creem também na necessidade de uma vida nova e santa para agradar ao Senhor,
e provar a sinceridade da fé de vocês, e prometer fazer com toda diligência, obedecer os preceitos de Deus contidos nas Sagradas Escrituras, invocando sempre para este fim o auxílio do Espírito Santo, sem o qual não podereis cumprir esses votos com fidelidade? Vocês prometem mais, que como membros dessa igreja, vocês submetem a sua disciplina e às autoridades nelas constituídas para o seu ensino e governo? Vejam só, vocês acabam de entrar em um solene pacto em que o Senhor promete ser o Deus de vocês e o da sua posteridade, e vocês o aceitam como o seu único Deus, e vocês prometem lhe pertencer. Vocês já foram batizados, agora vocês entram em plena comunhão com a igreja, cujos privilégios externos vocês já estão aproveitando, pela escolha que voluntariamente vocês fizeram de Cristo e pela fé salvadora que nele vocês professaram. Vocês não são mais simples herdeiros do privilégio do pacto, mas também da salvação eterna. Vocês acabam de aceitar e confirmar os votos e obrigações do batismo de vocês e de declarar que vocês são do Senhor. E vocês que vão tomar assento na mesa do Senhor, agora pela primeira vez, Clarinha e Bela, e Arthur, pela primeira vez, os três. Neto também. Queridos, o privilégio de ser unido a Cristo, o privilégio de uma união, obrigado, meu irmão, o privilégio de uma união mais próxima do que qualquer outro ser humano poderia ter com o Senhor. Beber do seu sangue, comer da sua carne, foi a forma que Ele mesmo instituiu dessa aproximação, dessa intimidade. Veja, estando reconciliados com Deus, firmou uma aliança conosco. Existe um relacionamento nos meios de graça. Deus fala conosco através da sua palavra, nós falamos a Deus através das orações. Observem os meios de graça, os sacramentos, a palavra de Deus e a oração. Nesse relacionamento, do qual nós ouvimos Deus na sua palavra, da qual nós falamos com Deus através da oração, no momento da ceia, nós entramos num relacionamento íntimo com Ele. Numa aproximação inefável, indizível, da qual vocês devem mergulhar no Evangelho. Nunca permitam que esse momento seja um momento frio, um momento morto e sem sentido. Para os verdadeiros crentes, isso está muito diferente de ser uma programação rotineira. Cristo em mim, eu nele. Lucas, no capítulo 1, Maria vai dizer que a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra nele. Veja, estava no ventre dela o seu Senhor, estava no ventre dela o seu Salvador. Agora vai ser permitido ao de vocês. Não existe, veja, não foi a igreja que inventou isso por ser bonito. É um envolvimento, é um relacionamento entre nós e Deus. Isso agora é dado a vocês. Façam isso em memória de mim. Veja, celebrando a minha morte até que eu venha. Por que até que Ele venha? Porque essa é a expectativa de vocês. Vocês vão se unir com Ele agora, esperando que Ele venha, para que deixe de ser pão e vinho, e para que seja Ele em carne, para que seja Ele face a face. Aproveitar agora os vislumbres, esses tempos que daqui a pouco se corrompem nas conversas lá fora, no dia a dia da semana, mas desejar aquele momento que nunca mais vai acabar. É o que vocês devem desejar. Veja, agradecidos no momento do pão e do vinho.
eu estou unido com Ele. Nada mais importa, nada é melhor do que isso, nada é mais desejável do que isso. Cristo em mim. Amém? Vamos orar, queridos. Ó Deus Todo-Poderoso, aquilo que eles professaram, Pai, com a boca, o Senhor ouviu no coração deles, Pai. Ó Deus, em o nome de Jesus, recebe-os, Pai. Sabemos que já foram eleitos antes da fundação do mundo, Pai. Aquilo, Pai, que eles dependiam, aqueles que dependiam, Pai, dos representantes pactuais, por eles mesmos, Pai. Que segurança foram ensinados, Pai, e agora permanecem por si mesmas, trilhando esse caminho. Ajuda, Pai, ajuda esses 3 jovens, ou melhor, a esses 5 jovens, a esse casal, Pai, a permanecerem firmes nos teus caminhos. Ó Deus, que alegria professar publicamente sua fé aqui, e que eles o façam, Deus, aonde o Senhor os enviar, Pai, durante toda essa semana, até que o Senhor volte. Em o nome de Jesus, Pai, louvado seja o teu santo nome, por receber estes, Pai, a tua família, Pai, a família da aliança. Oramos em nome de Jesus. Amém. Presbíteros, recebam aqui, por favor, esses irmãos. Em nome da igreja, os presbíteros recebem, em nome da igreja, eles representam a igreja, recebem vocês.